A paz, povo de Deus. Mais um vídeo aqui no Projeto Monte Sião. Eu peço para que você deixe a sua curtida, essa curtida de grande importância para que o YouTube ele entenda que a palavra ela é relevante e ela espalhe para mais pessoas. Já que o YouTube compartilha com a sua curtida, eu peço para que você também compartilhe com outras pessoas, para que a palavra do Senhor ela toque o coração daquele seu familiar, daquele seu amigo que precisa. Então, vamos para o vídeo. Mais um vídeo que a palavra do Senhor edifique sua vida. Vamos lá. Mateus capítulo 27. Ela vai contar a história de Jesus já preso, sendo levado diante de Pilatos, certo? Pilatos, governador. Jesus tinha sido preso, acusado de crimes que não tinha cometido. Os sacerdotes tinham inflamado muito o povo, para que o povo fosse contra Jesus. A mulher de Pilatos tinha tido um sonho. Esse sonho mostrava para ela que Jesus era uma pessoa íntegra, que ele não tinha culpa de nenhuma acusação que estava acontecendo com ele naquele momento. E Pilatos leva ele diante do povo. Naquela época, eles soltavam uma pessoa, um preso, né? E essa pessoa, ela era solta, né? Era liberto, ganhava liberdade. Mas Pilatos, ele colocou Jesus e Barrabás e deixou para que o povo decidisse quem deveria ser solto, mesmo ele sabendo que Jesus era uma pessoa íntegra, que Jesus não tinha cometido crime algum. Ou seja, ele não assumiu sua responsabilidade como governador. Ele poderia ter muito bem absolvido logo de imediato ali Jesus e acabar com a conversa. Mas o que acontece? O povo inflamado pelos sacerdotes do templo, que queriam de todo jeito a morte de Jesus, acusando ele de várias coisas, de blasfêmia, de várias coisas, né? E inflamou a multidão para que Jesus fosse crucificado. Pilatos, com medo da situação que poderia se tornar uma situação ruim, generalizada, né, problema generalizado com ele tomou a decisão de jogar a responsabilidade para o povo. Ao invés de a responsabilidade que era dele, o medo fez com que ele jogasse a responsabilidade dele para o povo. E Jesus, todo mundo sabe, né, que ele vem aquela história de que ele lava as mãos, né? Ele diz, olha, eu tirei minha culpa. Só que ele não tirou de culpa. Na verdade, ele deixou de fazer o que deveria ter sido feito, que era absolver Jesus. Aí você me pergunta, mas Henrique, se Jesus tivesse sido absolvido, ele não teria morrido? Teria, irmão. Ele teria morrido. Mas é o seguinte, o que acontece depois não é responsabilidade dele mais. A responsabilidade dele era de ter tomado a decisão, assumido sua responsabilidade e não ter colocado Jesus para ser crucificado. Porque ele tinha essa autoridade em suas mãos, certo? Porque Jesus não iria ser crucificado? Porque Jesus iria ser crucificado mesmo após ter sido liberto por Pilatos. Porque, irmãos, era o propósito de Deus, certo? Aquilo dali era o propósito de Deus. A morte de Jesus, ela era um propósito de Deus. Nós somos salvos pela morte de Jesus na cruz e a ressurreição que nos leva até a vida eterna. Ele morreu por nossos pecados e ressurge, né? Ele tem a sua ressurreição para que nós possamos ter a vida eterna. Então, irmãos, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. certo?
mas a minha responsabilidade eu preciso fazer. Eu preciso ser obediente. Quantas pessoas aí não têm recebido responsabilidades ou têm recebido palavras que, olha, tu precisa fazer isso, ora ao Senhor, tu precisa fazer aquilo, ora ao Senhor, mas não quer a responsabilidade de fazer nada. Muitas vezes ainda é pior, ainda quer o prato pronto. Isso acontece muito, irmãos. Quer dizer que você quer ver o mover de Deus apenas sentado no banco, né? E a tua parte? E a responsabilidade que Deus colocou na tua mão, tu não vai assumir? Ou você vai parar diante do medo? Ah, porque o medo me travou, eu não sei se eu vou fazer certo. Irmãos, Deus ele vai contigo. Deus, irmãos, quando Ele te instrui, quando Ele te pede alguma coisa, Ele vai te capacitar, irmãos, para você fazer. Ele não vai te largar de mão. Não é assim que Deus trabalha. Esse não é nosso Deus. Se Ele te mandou, não tenha medo de cumprir os propósitos que Deus colocou na sua vida, porque se Ele colocou na sua vida, é para você assumir. Até quando vai ficar de mãos atadas? Deus querendo usar você. Deus está falando com você. Deus quer te usar e você está parado, com medo de errar. Aí agora vamos para outra situação lá em Êxodos. Êxodos capítulo 14, versículo 15. O povo de Israel está naquele medo, naquela correria, porque o exército de Faraó está atrás deles e eles se deparam com o mar. Aí imagina, irmão, você está correndo e de repente você se depara com o mar. Você não sabe para onde vai. Para onde eu vou, Jesus? Para onde eu vou? Aí vai entrar a obediência. Quando Moisés manda Arão bater com seu cajado no mar, ele se abre. Mas, irmãos, não foi porque ele bateu com o cajado no mar que ele se abriu. Não foi pelo comando de Moisés. Foi pela obediência deles para cumprir todo o propósito que Deus estabeleceu. Porque quando eles se depararam com o mar, Deus já tinha dito: diga ao meu povo que marche, continue, persevere naquilo que Deus te mandou fazer. Dá teus pulos. Persevere naquilo que... Ah, mas tá difícil, eu não consigo mais passar daqui. Não, irmãos. Diga ao povo que marche, irmão. Saia desse comodismo. Levante. Eu preciso de um emprego, mas só quer ficar em casa sentado. Eu preciso tirar nota boa na prova, mas eu não assumo a minha responsabilidade de estudar. Eu quero perder peso, mas não tem coragem de se movimentar. Muitas vezes nunca gosta de caminhar nem dentro de casa. Marche. Deus está te dizendo hoje, marche, obedeça, porque a tua obediência é que vai trazer o milagre de Deus. Agrade o coração do Senhor com obediência. Agora vamos para o tempo. Nós, irmãos, nós estamos pedindo alguma coisa ao Senhor. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E Deus muitas vezes tem prometido, porque a palavra do Senhor, ela nos promete muitas bênçãos, né? Bênçãos espirituais, bênçãos materiais, certo? O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós temos a mania de tratar o tempo de Deus como demorado. É porque não vai acontecer comigo, só acontece com fulano. Quanto tempo eu estou esperando? Você quer moldar o tempo de Deus para você.
João, capítulo 11. Tá aquela situação em que o irmão de Marta tinha morrido, né? E já faziam 4 dias em que ele tinha morrido. E Jesus chegou atrasado, na visão de Marta. Porque ela diz, Jesus manda remover a pedra. E ela diz, mas já faz 4 dias que ele morreu. Se o Senhor tivesse aqui, ela quer estabelecer o tempo de Deus. É muitas vezes assim que nós temos tratado o tempo de Deus. Achando que, assumindo nossas responsabilidades, as coisas têm que acontecer de imediato. E não é dessa forma. O tempo de Deus vai chegar. O tempo de Deus vai chegar. Jesus, ele diz, mas eu vou ressuscitar seu irmão. Lê lá no capítulo 11 de João. Vou ressuscitar seu irmão. Aí ela fica, quando tu voltares, tal, aquela conversa toda, né? Ela não está acreditando, ela não crê que é para acontecer naquele momento. Com Jesus lá e não para lá para o futuro. É assim que nós temos andado, irmãos. Sem fé. Que as coisas podem acontecer de melhor para você. Assuma a sua responsabilidade. Remova a pedra. Porque quando você remove a pedra, Jesus ele bate a porta para poder ele te abençoar. Quando você remove a pedra, você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Mas antes, assuma a sua responsabilidade como homem e mulher de Deus. Cuide da sua casa. Cuide do seu marido. O marido cuide da esposa. Cuide dos seus filhos. Remova a pedra que parece ser empecilho, porque a tua parte, você tem que fazer. Jesus ele pediu, remova a pedra. Ele não disse, Jesus poderia muito bem dizer, anjos, remova a pedra ali para mim. Ou senão, pelo poder dele, sai pedra daí. Mas não, é necessário que você faça a sua parte. Remova a pedra, porque a glória de Deus vai se estabelecer na sua vida. Você vai fazer com que a glória de Deus ela apareça em você, para que você conte para todos o que Deus fez de melhor para você na sua vida. Mas antes, irmãos, você tem que assumir suas responsabilidades. Uma dessas responsabilidades prioritária é obediência. Andar em obediência vai fazer toda a diferença, irmãos. Vai fazer toda a diferença. Certo, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho hoje para vocês, que ela encha o seu coração, que ela possa trazer um novo para você. Para que você venha entender que Deus, ele precisa de você. Ele quer você. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Então ele quer te usar. Ele conta com você. Mas é preciso você levantar a mãozinha aqui e dizer, Senhor, eis-me aqui. Assuma suas responsabilidades.